Fala pessoal, estamos aqui no terceiro e último dia do Odonto Trends. Olha, cansativo, mas muito prazeroso, muito papo bacana, palestras acontecendo, hands-on, enfim, tudo muito dinâmico e claro, a gente não pode deixar passar pessoas que vão contribuir com a nossa formação continuada. E nesse episódio a gente está recebendo aqui a doutora Ludmila. A doutora Ludmila, ela é nutricionista, acabou de participar ali do encontro junto com o Dr. Felipe, um papo super legal. Doutora, seja muito bem-vinda, que é muito interessante a gente receber profissionais que são profissionais da saúde, né? E a gente acredita muito nessa interdisciplinaridade entre a odontologia com outras áreas da saúde. Então seja muito bem-vinda. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite, por poder ter estado aqui conosco no nosso encontro, no nosso congresso. E muito obrigado também por estar aqui conosco no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jonas. É, na verdade, um prazer enorme estar conversando com vocês aqui hoje, poder discutir sobre essa correlação, né, entre a obesidade, a gente poder discorrer um pouco sobre essa concatenação que a odontologia ela também precisa ter um pouco mais de atenção, de olhar sobre essa doença, sobre essa pandemia que vivemos, que é a obesidade. A doutora Ludmila, ela é especialista em emagrecimento, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho quem é a profissional Ludmila. Conta um pouquinho da sua história, sei que em off você já estava me contando aqui, mas a galera que está nos acompanhando com certeza quer conhecer um pouquinho mais sobre a Ludmila, tanto pessoa como também profissional da saúde. Então, eu sou paciente portadora de obesidade, né? 4 anos atrás eu cheguei a pesar 136 quilos, já tinha uma série de intercorrências de doenças crônicas relacionadas à repercussão da obesidade na minha vida, então eu já tinha esteatose hepática não alcoólica de grau 2, eu já tinha hipertensão, eu já estava pré-diabética, apneia do sono, né? Então eu tinha uma série de repercussões de doenças crônicas já comigo relacionadas à minha jornada com a obesidade. E aí eu tive uma situação pontual que eu gosto de dizer que foi a gota d'água que aconteceu comigo. Eu estava em uma igreja, fui me sentar em uma cadeira de plástico, a cadeira quebrou. Eu sempre digo assim, a cadeira não quebrou, a cadeira apartou comigo. E aí eu fui ao chão, aquilo ali para mim foi muito constrangedor. E eu comecei, a partir daquele momento, uma série de cascatas de eventos que me levaram a fazer cirurgia bariátrica. E aí hoje eu já estou com mais de 60 quilos perdidos, e aí eu vi na época eu estava atuando somente dentro da docência, estava finalizando meu doutorado e era professora de uma faculdade aqui na região do Cariri, e eu disse assim, não, peraí, eu preciso agora trazer um pouquinho desse meu olhar como paciente, mas também agora trazer o tratamento relacionado à nutrição para a obesidade e o paciente que vai ser submetido também à cirurgia bariátrica. Então hoje eu atuo na parte clínica, tanto do tratamento da obesidade, que é o meu grande eixo, mas também como nutrição bariátrica. Eu acho que as pessoas devem algumas pessoas podem estar se perguntando, né? Mas o congresso é de odontologia, o que é que o nutricionista está fazendo aí? Na realidade, a gente sabe da importância dessa interdisciplinaridade, como foi discutido aqui. E, Ludmila, tem uma coisa que a gente discute às vezes lá na faculdade, nas nossas disciplinas, uma síndrome chamada CEPB, tá? Síndrome do envelhecimento precoce bucal. E lá a gente fala da importância não só do diagnóstico odontológico, mas da interdisciplinaridade com outros profissionais, onde entra o nutricionista. Porque hoje é muito comum de nós pegarmos ali os pacientes, que são pacientes jovens, e esses pacientes eles têm um envelhecimento precoce da boca. Ou seja, uma pessoa com 20 anos tem uma boca de uma pessoa com 40. Por quê? Porque hoje os hábitos de vida dessa pessoa, elas realmente têm condicionado algumas respostas clínicas bem interessantes. Por exemplo, os hábitos alimentares dessas pessoas, elas fazem com que o paciente ele possa ter algum tipo de lesão que a gente chama de lesão não cariosa. Então, isso tudo está diretamente ligado da importância dessa interdisciplinaridade, ou seja, vários profissionais podendo atuar, porque na realidade nós somos profissionais da saúde, onde nosso grande objetivo é devolver o aspecto de saúde. E como a própria OMS já fala, né, a saúde não é apenas a ausência de doença, e sim um completo bem-estar físico, social e mental. Então quando a gente fala do físico, social e mental, várias outras coisas estão aí junto desse contexto, né? Então sua fala, quando você trouxe aí uma realidade que foi uma realidade sua, que você ressignificou e trouxe para esse debate, porque quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de uma doença, né? Então é uma condição que realmente a gente não está falando só de um padrão de estética, tem aquela questão que é até um assunto muito delicado, né? Às vezes as pessoas podem olhar, é uma gordofobia. Na realidade, eu acho que não é esse aspecto. Acho que o aspecto é que nós
devemos falar sobre saúde. Exato. Então, uma coisa é a obesidade. A obesidade, ela com certeza gera diversos impactos do ponto de vista biológico nesse paciente. E quando o paciente ele tende a procurar ajuda, é muito importante que exista um alinhamento, né? Então, eu sei que você faz parte da equipe do Dr. Felipe. O Dr. Felipe é nosso parceiro, nosso amigo, e eu sei que lá tem uma visão muito integrada. Mas conta pra gente como que o dentista, por exemplo, ele pode ser importante ou ele pode atuar dentro desse processo de emagrecimento, tá, do paciente, uma vez que hoje podem se existir vários métodos, né? Está aí muito na moda as canetinhas, né? Outros métodos de emagrecimento, e a gente sabe que esse processo ele repercute de diversas formas no paciente, tá? Por exemplo, um paciente que usa uma prótese, por exemplo, uma prótese removível, esse paciente, se ele passar por um processo de emagrecimento, essa prótese ela vai passar a não se adaptar mais na boca desse paciente. Então, muitas das vezes, se a equipe que está fazendo o tratamento desse paciente para, por exemplo, fazer com que ele perca peso, né, ele melhore sua estética, mas que não tenha a preocupação do ponto de vista odontológico, às vezes repercute numa condição, num episódio ruim para esse tipo de paciente. Então, conta pra gente, esse é um exemplo, mas claro, você pode contextualizar ainda melhor, mas conta pra gente como que o dentista pode atuar nesse processo de emagrecimento junto dessa equipe multidisciplinar. Perfeito. Eu achei interessante uma fala sua, que a gente precisa, antes de mais nada, entender que a obesidade é uma doença crônica, progressiva e reincidivante. Então, um dos grandes problemas é que, por toda a nossa construção social, a gente pensa que a obesidade ela vem sendo construída por uma série de estigmas e preconceitos. Então você pensa que é porque o paciente somente come demais, às vezes você escuta falas, é uma pessoa preguiçosa, que não faz atividade física, porque não come adequadamente, e a gente não entende que ela é uma doença crônica. Então, um dos primeiros pontos mais básicos que a gente tem que entender é que é uma doença, assim como o diabetes, assim como a hipertensão, assim como o câncer, é uma doença crônica. Então, quando eu tenho esse entendimento, por nós, pessoa física, e não por nós, profissionais de saúde, isso já vira a chave. Entender que a obesidade é uma doença. Então, dentro do ponto de vista dessa concatenação com a odontologia, é importante a gente entender, dentro do processo de emagrecimento, uma das coisas que a gente mais fala é sobre o processo de mastigação. O paciente com obesidade, ele, por muitas vezes, ele tem hábitos alimentares muito ruins. E a mastigação é um hábito muito ruim, que normalmente 90% desses pacientes eles vão ter. Então, eles mastigam de forma muito ineficiente e acabam trazendo uma sinalização de alteração de microbiota intestinal e também acaba, por toda a sua repercussão, também alterando a sua microbiota oral, e acabam sentindo menos fome. Mais fome, porque não mastigam direito. Então, se você não mastiga adequadamente, a sua sinalização neuronal para os sinais de saciedade vai ser menor. E além, por mastigar de forma inadequada, você também tem um risco maior, de desenvolver outras alterações patológicas. Então, a gente tem essa correlação direta. Um outro ponto que o profissional da odontologia ele tem que ter muita atenção são as carências nutricionais. Eu tenho que entender que o indivíduo com obesidade, apesar de ter uma alimentação com excesso de energia, por muitas vezes ele é subnutrido. Sim. E essa subnutrição, ela tem sinais clínicos que se manifestam na cavidade oral. Então, por exemplo, o paciente que fez cirurgia bariátrica, não está fazendo a sua reposição de vitaminas adequada, não está tendo um acompanhamento adequado, às vezes ele apresenta um sinal clínico chamado de glossite. Sim. Né? Então, assim, a gente tem aí uma deficiência de vitamina B12 possivelmente instalada nesse paciente. A gente tem outros minerais também que podem estar relacionados, mas esse é um outro sinal. Então, esse processo de rejuvenescimento dental, o paciente que fez cirurgia bariátrica pela técnica de sleeve, que está tendo uma alimentação inadequada, ele vai ter uma maior incidência de refluxo gastroesofágico. Vai piorar a saúde oral desse paciente. Então, todas essas interconexões a gente precisa fazer. E dentro de um outro eixo, é a gente entender que a nutrição adequada desse corpo vai repercutir no processo de cicatrização, por exemplo, de próteses. Sim. Então, assim, a gente tem que entender que, de novo, o paciente que vive com obesidade, por muitas vezes ele é subnutrido. E a sua conduta nutricional normalmente,
né? Não vou dizer todos, mas normalmente é um consumo de carboidrato simples, que isso vai aumentar a glicação desse paciente, e aumentando essa glicação, o processo de cicatrização dele vai ser diferente. É um paciente que normalmente não consome grandes quantidades de proteína, e isso vai repercutir no processo de cicatrização. Pacientes com deficiências nutricionais que vão impactar em todo esse processo de reestruturação da cavidade, da saúde oral como um todo. Quando você pega esse gancho, né, da cicatrização, eu sou professor da implantodontia, então a gente tem um curso da pós-graduação, a gente faz várias cirurgias que acontecem ao longo do mês. E a gente recebe muito paciente para reabilitar pacientes que perderam dentes, às vezes perderam todos os dentes, ou os dentes que estão na boca não têm mais condições de serem mantidos de maneira a contento. E a gente faz muitas cirurgias para reabilitar esses pacientes, né? E a gente sabe que o processo de osso-integração, aquela cicatrização óssea, é muito importante, por exemplo, reparar a vitamina D desse paciente, né? Então, é uma das coisas que a gente prega lá com os nossos alunos, da importância de uma análise do ponto de vista a analisar os exames complementares desse paciente. Por quê? Porque isso tudo repercute no sucesso. Por exemplo, vitamina D, para um implantodontista, é algo que ele precisa estudar, é algo que ele precisa estar ali atento, mas ao mesmo tempo também tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque eu também já vi colegas fazendo prescrições de maneiras indiscriminadas, né, de vitaminas. Inclusive, recentemente teve uma pauta na rede nacional de televisão falando sobre essas hipervitaminoses, né, o fato de alguns profissionais estarem prescrevendo essas vitaminas de maneira indiscriminada, o que causa repercussão também do ponto de vista de saúde desse paciente, podendo levar também a um risco de vida desse paciente, né? Mas, diante da tua prática clínica, você tem notado assim, que cada vez mais as pessoas jovens, por exemplo, elas estão procurando o nutricionista, o nutrólogo, enfim, estão procurando esses profissionais para que elas busquem uma estética do ponto de vista a resolver ali um problema que ela enfrenta diante da sociedade, ou você tem visto que essas pessoas elas buscam mais por conta de uma imposição da família ou imposição do grupo em que ela está ali inserida? Qual a sua visão desse ponto de vista quando você atende o paciente? Como é que é esse feeling, né, essa análise do ponto de vista também psicológico, né, para você poder ter essa análise do perfil do paciente? Essa pergunta ela é muito interessante. A gente tem que entender o perfil. Por exemplo, eu tenho um perfil mais jovem que normalmente é um paciente que a principal queixa desse paciente se vincula a características estéticas. Então, um paciente aí com 20, 30 anos, dentro dessa faixa etária, a queixa principal dele se repercute dentro do ambiente estético. Só que quando você vai fazer ali a anamnese, você vai investigar aquele paciente ao longo do tempo, você percebe diferentes circunstâncias que estão correlacionadas com esse excesso de tecido adiposo. Então, normalmente é um paciente que já vem apresentando um processo inflamatório maior, é um paciente que já começa a apresentar alteração de mobilidade por muitas vezes, e aí isso já é uma outra queixa do paciente que já tem mais de 40 anos, mais de 50 anos, é um outro perfil. Sim. Aquele paciente, ele sim tem uma queixa estética, mas normalmente o que faz com que ele busque determinada ajuda eu recebi uma paciente essa semana que disse assim, eu vi um vídeo de uma mulher que caiu com um cachorrinho e não conseguia se levantar, e eu me vi nela. Então você começa a ter problemas de mobilidade, você ter problemas de sono, você problemas de gordura no fígado, enfim, você começa a buscar já agora por repercussões mais contundentes dentro da tua saúde, não olhando mais só para o perfil estético. Ele se alegra dentro dos primeiros atendimentos quando ele vê ali o processo de emagrecimento ocorrendo, mas aquela queixa principal dele agora não é mais só estética, é uma queixa de uma repercussão da doença da obesidade já influenciando de forma direta a vida dele. E uma dúvida, quando o paciente ele vai, por exemplo, ele passou por várias consultas, enfim, ele definiu no plano de tratamento dele que ele vai passar por um procedimento, por exemplo, cirúrgico para, vamos lá, fazer uma bariátrica. Certo. Existe dentro desse protocolo de vocês, que você está dentro de uma equipe, existe um protocolo, por exemplo, de encaminhar esse paciente antes de fazer a cirurgia para um dentista, por exemplo, para ele fazer uma avaliação clínica e ter uma consulta também com o dentista, assim como acontece, por exemplo, nos pacientes que vão submeter a quimioterapia e radioterapia. Os pacientes que vão submeter esse tipo de procedimento, eles são encaminhados para fazer uma consulta odontológica prévia, antes do início do tratamento.
Na obesidade, existe uma conduta que você julga que seja necessário, ou que isso já se aplica, colocando o dentista dentro desse processo ainda de devolver a saúde desse paciente obeso? Julgo extremamente pertinente e necessária essa atuação do profissional dentista, né, o odontólogo, dentro desse eixo, porque o paciente ele é um todo. Porém, infelizmente, a gente ainda não tem essa conduta Sim. de fazer a indicação do paciente que vai submeter a cirurgia bariátrica, ou um paciente obeso, né, que estava ali em um processo de emagrecimento mais incisivo, ele teve uma perda de 10, 15, 20% do seu peso corporal, e agora a gente dizendo, não, agora é preciso que você passe no odontólogo para você fazer uma reavaliação da sua saúde bucal. Infelizmente, a gente ainda não tem esse olhar. A gente estava conversando agora na nossa mesa redonda, falando sobre isso, que esse casamento, essa interconexão, ela precisa ser feita, porque muito do tratamento do paciente obeso começa na boca. Sim. Precisa dessa relação, precisa dessa conexão. Existe uma frasezinha que a gente fala na odontologia, né, que a saúde começa pela boca, né? Então você tem que avaliar, até porque respostas clínicas, do ponto de vista geral, elas estão ali, até porque é a mesma mucosa, né, vários outros pontos que estão ali dentro do trato gastrointestinal, que trazem respostas assim do ponto de vista inflamatório, do ponto de vista de saúde geral desse paciente, mas eu costumo dizer também que o dentista ele tem uma parcela de culpa nesse processo. Por quê? Porque às vezes a gente fica isolado no consultório, pensando só naquilo que a gente está condicionado a todo momento, né? Aquilo que é no nosso dia a dia. E a gente sabe, muitas das vezes, eu, por exemplo, eu atuo numa área que é a odontologia digital. Então, eu trabalho com recursos ali. Por exemplo, hoje eu tenho muito contato com os colegas médicos, por exemplo, para fazer o quê? Para fazer impressões de protótipos, para que eles possam analisar, fazer as cirurgias e tal deles. Mas a gente vê que o mundo que a gente faz, às vezes o dentista ele tem uma visão de um artista, porque ele tem que ter uma habilidade manual muito boa. Ele tem que ter ali um conhecimento muito aprofundado das bases biológicas, tem que ter base da engenharia, porque a gente precisa fazer, às vezes, algumas coisas que realmente faz com que a gente tenha que se desdobrar, mas eu acho que falta esse olhar mais, vamos supor assim, que quebre as barreiras para outras áreas com outros profissionais, para que gere ali uma conexão. Porque eu acredito que o dentista, pelo fato de muitos deles seguirem por uma carreira mais autônoma e às vezes abrir o seu consultório, abrir sua clínica e trabalhar ali estritamente na área de atuação mais particular do dentista, acaba se fechando para outros olhares, né? Então acho que isso é muito pertinente e eu queria aproveitar esse momento para que, se possível, você pudesse deixar uma mensagem para os nossos alunos, para os nossos congressistas, da sua visão como nutricionista, né, o seu pedido, o seu apelo de como que nós da odontologia podemos somatizar, não só nessa sua prática clínica, né, trabalhando ali com os pacientes da obesidade, mas como um todo devolvendo a saúde do paciente nessa visão multidisciplinar. Perfeito. Eu vou dividir minha fala em alguns pontos. Primeiro ponto, vamos olhar do ponto de vista empresarial. Um odontólogo que ele tem o entendimento que a cada 4 pessoas, ela é obesa, ele vai ter um olhar diferente sobre o seu consultório. Em questão de acessibilidade desse paciente, da cadeira, como eu te falei, eu quebrei uma cadeira, aquilo para mim foi muito constrangedor. Imagina se isso acontece na sua clínica. Então, ter esse atendimento que o indivíduo que ele sofre, que ele vive com a obesidade, ele precisa de um olhar diferenciado. E por todas as nossas evidências epidemiológicas, esse número está só crescendo. A gente já tem mais de 50% da população com sobrepeso e mais de 20% da população com obesidade. A tendência está simplesmente, a gente tem uma pesquisa que diz que até 2040, se salvo engano, mais da metade da população brasileira terá obesidade. Então, do ponto de vista mercadológico, eu preciso entender as dores desse paciente para que eu possa tratar com mais individualidade, com mais personalização. Do ponto de vista de saúde pública, é entender que vivemos uma pandemia, que ninguém consegue falar de forma contundente sobre ela, fui exagerada, mas a gente ainda fala de forma muito incipiente. A gente precisa tratar a obesidade como uma pandemia, um problema de saúde pública que repercute nos gastos, que repercute dentro da vida prática do indivíduo e que precisa ser enfatizada. Então, eu ter esse entendimento que se eu vejo que o indivíduo ele é portador de obesidade,
ter a atenção com ele de falar até mesmo desse processo de mastigação, que já vai auxiliar dentro do seu processo de emagrecimento, de fazer, de ter esse olhar sobre os exames bioquímicos desse paciente, né? O paciente que tem obesidade, ele tem um perfil inflamatório maior, então níveis de ferritina deles podem estar aumentados, alteração de enzimas hepáticas, deficiências nutricionais, de vitamina D, normalmente a gente tem de vitamina D, de ferro. Então, ter esse entendimento, porque isso vai repercutir no seu tratamento. Como você bem falou, tão bem falou, Jonas, vocês precisam de uma visão multifatorial desse paciente para ele ter um atendimento completo. Então, o meu apelo que eu deixo aqui é: a obesidade ela é uma doença e ela precisa ser tratada com respeito. Você falou no início da nossa conversa sobre gordofobia. Então, eu trouxe na palestra um dado alarmante. Foi uma pesquisa realizada pela ABESO em 2022 que identificou que mais de 60% de pacientes que buscaram a ajuda de profissionais da saúde tiveram a percepção não de gordofobia, mas de estigmas relacionados à sua doença. Então, a gente ter esse entendimento que o preconceito com a obesidade, ele simplesmente piora toda a nossa situação de saúde pública. Então, a gente ter humanização no atendimento, entender que a obesidade é uma doença crônica, progressiva, reincidivante, e ter a humanização, porque a gente precisa de um paciente que se sinta acolhido e não rejeitado. Perfeito, doutora, muito obrigado, né? A cada conversa que a gente tem aqui, a gente tem, na realidade, uma verdadeira aula, né? Desde já quero fazer um convite aqui para você ir lá conversar com os nossos alunos. Vamos montar um momento lá único para que você possa fazer com que mais pessoas possam ter esse olhar, né? Acho que isso é muito interessante para a gente quebrar essas barreiras. Seja muito bem-vinda na Faculdade SECAP, sempre que precisar lá, estaremos de portas abertas para poder receber. A gente vive a ciência todos os dias na universidade, então a gente precisa de mais pessoas que tenham um olhar clínico, mas que tenham um olhar crítico também com bases e evidências científicas, porque a gente sabe que a ciência ela precisa de evidências e a gente precisa formar profissionais críticos, mas críticos do ponto de vista positivo, né? Aquele profissional que não se torna um profissional alienado e um profissional de saúde que entenda da importância dele dentro de um contexto que é individualizado, com necessidades específicas. Claro, quando você fala de uma condição, de um nicho específico, né, que é aqueles pacientes que são pacientes obesos, que precisam e devem procurar ajuda, é claro que a função de nós, dentistas, dentro desse processo, com certeza pode melhorar a qualidade de vida desse paciente e até acelerar esse processo, evitando que também haja uma recidiva de maneira precoce, como você falou no início da fala, né, uma doença crônica que tem também chance de recidivar. Então, assim, muito obrigado por passar esses minutos aqui conosco. Realmente foi muito enriquecedor para mim de poder ouvir as suas informações e quero que a gente possa repetir mais vezes esse contato, tá bom? Será um prazer enorme repetir e muito obrigada mais uma vez pelo convite e parabéns pelo evento, tá maravilhoso. Salto aos olhos, né, a estrutura que vocês trouxeram aí para o simpósio, impressionante. Parabéns pela composição do evento como um todo. Obrigado. Então esse foi mais um papo aqui no nosso podcast, diretamente do Odontotrends, Congresso Internacional de Odontologia, que não recebe apenas dentistas, mas que recebe profissionais da saúde, porque a gente está preocupado em evoluir e mudar a odontologia da nossa região. Então, esse papo foi muito interessante. Se você não teve a oportunidade de estar aqui no simpósio, no congresso, não se preocupe, estaremos divulgando em breve o episódio completo no nosso canal do YouTube da Faculdade SECAP. Fica ligado que mais novidade ainda vai ter aqui no nosso congresso. Show! Perfeito! Maravilha, Jonas! Foi ótimo!